vamos lá para a nossa quinta aula de matemática, onde vamos aprender sobre as relações métricas no triângulo retângulo. E para isso é muito importante nós sabermos o nome dos elementos do triângulo retângulo, ok? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo e vamos lá relembrar, recordar, ou se você não viu esse assunto ainda, aprender os elementos do triângulo. Bom, o elemento mais importante é a hipotenusa, que é representada pela letra A minúscula. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo, não tem como errar ela. O maior lado do triângulo é a hipotenusa. Além disso, a hipotenusa sempre vai estar oposta a um ângulo de 90 graus, como vocês podem ver representada aí pela letra A maiúscula. Então, a hipotenusa oposta a esse ângulozinho aí de 90 graus. Além dela, nós temos também os catetos, cateto B e o cateto C. Os catetos são os lados do triângulo, então os dois lados do triângulo são chamados de catetos. E como vocês podem ver, esses dois catetos, eles formam aí, ó, esse ângulo reto aí de 90 graus, que é o ângulo que é oposto à hipotenusa. Além disso, nós temos o H, que representa a altura relativa da hipotenusa, ok? Então, o H na matemática vai representar sempre a altura, certo? E nós temos também as projeções. Como assim, professora? As projeções. Bom, no triângulo retângulo, nós temos duas projeções, que é representada pela letra N e M. Então, projeção é como se fosse a sombra, dos catetos. Por exemplo, o N aí é como se fosse a sombra de C e o M como se fosse a sombra de B, ok? Então, na prática, neste instante, vamos entender melhor como funciona cada um desses termos, como aplicar ele da forma correta, certo? Aqui do lado tem todos os elementos do triângulo, explicadinho direitinho, e depois vocês anotam cada um desses termos aí, certo? Porque é muito importante realmente saber de cor cada um dos termos, beleza? Bom, aqui nós temos o triângulo retângulo, ok? E esse triângulo retângulo, ele é composto por dois triângulos. Nós temos aqui o triângulo HBA e o triângulo HCA, ok? Aqui eu dividi eles, certo? Para daqui a pouco nós separarmos os termos, os elementos do triângulo na prática para entendermos melhor como funciona, certo? Se observarmos bem esses triângulos aqui, eles separados, nós podemos perceber que eles são triângulos semelhantes entre si, ok? Como assim semelhantes? Eles têm os três ângulos, ok? Os três ângulos aqui, ó, internos, com medidas respectivamente iguais, ok? Como assim, professora? Iguais. Cada lugarzinho desse, ele possui 90 graus. Então, consequentemente, a soma desses dois lados aqui também vão dar 90 graus. E somando todos esses lados, eu vou obter 180 graus de todos os três. Por isso, eles são triângulos semelhantes, ok? Então, vamos lá, vamos separar cada um dos elementos do triângulo. Bom, do triângulo maior, nós temos aqui a base, que é a hipotenusa, que é representada pela letra A. Então, vamos colocar aqui a base, letra A. Além disso, nós temos os catetos B e o cateto C, ok? Então, os catetos, eles são os lados do triângulo e eles têm
o objetivo de formar o ângulo reto. Então, como vocês podem ver, ó, a junção deles forma esse ângulo aqui, que é o ângulo reto de 90 graus. Bom, já separamos aqui os elementos do primeiro triângulo. Vamos lá para o segundo. Aqui nós temos o triângulo menor, certo? O triângulo menor, ele é composto pelo cateto C. Ele é composto pela altura, representada pela letra H, e também pela projeção N, ok? Já o triângulo médio, ele é composto pelo cateto B, pela altura H e pela projeção M, ok? Então, separados os termos de cada um dos triângulos, fica melhor de visualizar, né? Então, gente, isso daqui é exatamente isso, exatamente. A diferença é que estão todos aqui separados, ok? Beleza? Bom, então vamos lá. Nós vimos aqui que eles são semelhantes, já vimos os termos separados e agora nós vamos para a relação métrica. Bom, tem 5 relações métricas que são as mais importantes. Nós vamos ver aqui todas elas, beleza? Vamos lá. A primeira relação métrica. A primeira relação métrica, nós vamos usar a semelhança de triângulo para formar todas elas. Então, vamos lá. Aqui nós temos a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui, ela é semelhante a qual lado desse triângulo? Exatamente, ela é semelhante ao lado C. Então, aqui nós temos uma linha, duas linhas, uma linha, duas linhas. Então, A é semelhante a C, ok? Muito bem. B. B é semelhante a qual lado do segundo triângulo? Isso, a H. Porque aqui nós temos ângulo reto, duas linhas, ângulo reto, duas linhas. Então, aqui nós temos C, ou melhor, B, né? Semelhante a H. Então, gente, aqui é a primeira relação métrica, ok? Só deixar mais arrumadinho aqui. Essa é a primeira relação métrica, ok? Então, como é que eu formo ela? Eu apenas vou fazer cruz credo, vou multiplicar elas. Então, aqui eu tenho A vezes H, que é igual a B vezes C. Então, essa daqui, gente, é a primeira relação métrica, a primeira fórmula, beleza? Vamos lá. A segunda relação métrica, nós temos aqui H, vamos pegar o segundo triângulo. Vou colocar aqui, segunda relação métrica, só pra gente saber. Nós temos aqui H, que é a altura, que é semelhante a qual lado, H do segundo triângulo, é semelhante a qual lado do terceiro triângulo? Isso, H, ele é semelhante a M, ok? Então, como vocês podem ver, aqui nós temos o ângulo reto, duas linhas, e ângulo reto, duas linhas. Então, H semelhante a M. E N aqui, ele vai ser semelhante a qual ângulo do outro lado? Isso mesmo, vai ser semelhante a H, ok? Então, ó, ângulo reto, duas linhas, ângulo reto, ângulo reto, uma linha, ângulo reto, uma linha. Então, H, M, N. Então, multiplicando, nós vamos ter aí, ó, H vezes H igual a M vezes N.
que no caso h vezes h vai ficar h ao quadrado igual a m vezes n. Então, aqui nós formamos a segunda relação métrica, ok? Então, vamos lá. Vamos para a terceira relação métrica. A terceira relação métrica, nós temos aqui o valor de A, que é semelhante a qual do terceiro triângulo. Então, esse valor de A é semelhante a qual elemento aqui do terceiro triângulo? Isso, AB, né? Uma linha, duas linhas, uma linha, duas linhas. Então, A é semelhante a B, ok? E B, ele é semelhante a quem? Então, B, ele vai ser semelhante, no caso aqui, a M, ok? Então, aqui nós temos triângulo reto, duas linhas, triângulo reto, duas linhas. Então, aqui nós temos M. Então, no caso aqui, vai ser B vezes B igual a vezes M, que ocorre a mesma coisa daqui, né? B ao quadrado igual a vezes M. Então, aqui nós temos a terceira relação métrica, ok? Então, vamos lá para a quarta e última relação métrica, ok? Bom, a última relação métrica, nós temos A é semelhante a qual elemento aqui do segundo triângulo? Isso, A é semelhante a C, né? A semelhante a C, certo? Uma linha, duas linhas, uma linha, duas linhas. A semelhante a C, ok? E o valor de C aqui é semelhante a qual termo aqui? Isso, é semelhante a N, né? Ângulo reto, uma linha, ângulo reto, uma linha, então, semelhante a N, ok? Então, aqui, multiplicando isso daqui, nós vamos ter C vezes C igual a vezes N, que, no caso, C ao quadrado igual a vezes N, ok? Então, aqui, nós vimos na prática como é que nós formamos, né, cada uma dessas relações métricas. Então, aqui, gente, são as fórmulas que nós vamos usar para calcular, ok? Então, aprendemos como cada uma delas são formadas. Bom, aqui nós temos também o Teorema de Pitágoras, que também é uma relação métrica, ok? Uma relação métrica bastante conhecida. Só para vocês terem noção, existem mais de 400 formas de demonstração desse Teorema de Pitágoras, ok? Então, eu vou fazer uma bem simplesinha aqui, que é usando duas relações métricas que nós vimos na estante, ok? Bora lá. A primeira relação métrica foi a que a gente formou, que deu lá b ao quadrado igual a vezes m. E a outra foi a que a gente viu, que é c ao quadrado igual a vezes n, ok? Então, nós formamos na estante essas duas fórmulas e dessas duas nós vamos formar o Teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá prestar atenção. Primeiramente, nós vamos somar, ok? Isso mesmo, vamos somar. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado igual. Bom, visto que aqui
nós temos um termo em comum, que é a letra A. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse termo em evidência, ok? Nós temos aí, né, A vezes M mais A vezes N. Então, vamos colocar esse termo aqui em evidência. Então, é bem simples colocar em evidência. Vou colocar aqui do lado. Para colocar o termo em evidência, né, o termo, no caso, é a letra A. E os termos é M e N. Ok? Então, pronto. Coloquei os termos em evidência. Bem simples, não é verdade? Bom, então vamos lá. Substituir aqui agora. Então, nós temos b ao quadrado mais c ao quadrado igual a A vezes M mais N, ok? Então, M mais N são aquelas projeções lá que nós vimos na estante, ok? E essas projeções de M e N, vou pegar aqui para a gente visualizar novamente. Essas projeções aqui, ó, de M e N, elas formam quem? Isso, elas formam a hipotenusa. Então, visto que elas formam a hipotenusa, então M e N é igual a A, ok? Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A, ok? Então, nós temos B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado, ok? Então, colocando aqui da forma certa, né? Em ordem, na verdade. Então, nós temos A ao quadrado, B igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Pronto, formamos aí o teorema de Pitágoras. Então, se você já viu isso sendo feito de outra forma, não se preocupe. Matemática é assim mesmo. Tem mais de 400 formas só de fazer essa continha aqui. Beleza? Vamos agora aplicar numa questão. A questão diz o seguinte: calcule o valor de x, y e z no triângulo abaixo. Então, vamos lá na prática agora ver como nós vamos usar aquelas fórmulas. Bom, aqui x, no caso, vai ser um cateto, né? Vai ser o cateto C. Z vai ser a hipotenusa A. E y vai ser h, que vai ser a altura, tá, gente? Então, normalmente, sempre vai vir com essas letrinhas. Talvez possa vir, né, com cateto C ou com h aqui. Então, pode sim ocorrer de vir. Mas, lembrando que se nós formos substituirmos, né, pelos termos reais, então, aqui é a hipotenusa do triângulo todo, certo? Eu tô falando. Então, aqui é a hipotenusa, que é o cateto C. E aqui é a altura. E aqui são as projeções, a projeção N e a projeção M, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar aqui o valor de Y. Y representa o quê? A altura. Qual é a fórmula que eu utilizo para saber a altura? Foi a segunda que a gente encontrou, né? Que é a única que tem aqui para encontrarmos de fato a altura, que no caso vai ser a altura ao quadrado vezes igual a m vezes n, ok? Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para encontrar a altura do meu triângulo, ok? Que no caso vai ficar assim. Y, em vez de colocar o H, eu vou colocar o Y, tá? Y ao quadrado igual a M vezes N. Então, M vale quanto aqui? M vale 9,6 vezes N, que é 5,4, ok? Então, gente, toda vez que vocês forem descobrir a altura, aplicar essa formulazinha aqui. E agora a parte mais fácil, calcular. Então,
9,6 vezes 5,4 vai dar 51,84. E como a letra aqui está ao quadrado, nós vamos simplesmente encontrar a raiz, né? Então, a raiz quadrada de 51,84 é 7,2, certo? Então, encontramos aqui o valor de y, beleza? Agora, vamos lá encontrar aqui o valor de x. Então, vamos lá. Bom, se vocês observarem bem, x, na verdade, é a hipotenusa do triângulo menor, ok? Então, é a hipotenusa do triângulo menor. Então, toda vez que eu quiser encontrar a hipotenusa, eu vou recorrer a teorema de Pitágoras, ok? Então, se eu quiser encontrar a hipotenusa, certo? Eu vou ter que recorrer a essa fórmula aqui, beleza? Que no caso, vai ficar aí. No caso, que é representado por x, né? Vou colocar o x ao quadrado. Porque B e C são os catetos, ok? Então, quem são os catetos dessa hipotenusa aqui? É y e também 5,4. Então, só aplicar aqui na forma rapidinho, y, né? E 5,4. Lembrando que todos os termos de teorema de Pitágoras são todos ao quadrado. Agora, vamos lá. Então, x ao quadrado igual y ao quadrado, nós já temos o valor dele aqui, que no caso vai ser 51,84. Mas 5,4 ao quadrado, 5,4 ao quadrado vai dar 29,16. E agora vamos somar. Então, somando os dois, vai dar exatamente 81. E a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, olha que fácil. Agora, vamos encontrar aqui o valor de z. Nós temos z, que é a nossa hipotenusa, e nós temos aqui, oposto a ele, o cateto C, e oposto ao cateto C, nós temos a nossa projeção aqui, que é n, beleza? Então, qual é a fórmula que nós podemos usar para calcular essa questão? Então, a fórmula que nós vamos usar é essa daqui, ó. Porque nós temos aqui a hipotenusa, nós temos o cateto C e a projeção n. Então, no caso, vai ficar c ao quadrado igual a A, que é hipotenusa, no caso é z, né? Igual a z vezes n, ok? Então, vamos agora calcular. Então, c ao quadrado, que no caso aí é x, né? Que é esse valor aqui. Então, o valor de x ao quadrado é 81. Então, 81 igual a z vezes n. N, no caso aqui, é 5,4. Então, agora é simples. Está multiplicando, só vai passar dividindo. Então, z é igual a 81 dividido por 5,1, onde obtemos aí o resultado de 9. 81 dividido por 5,4 é 9. Pronto, encontramos aí os valores de y, x e z. Então, é dessa forma, só é seguir essas regrinhas básicas, né? Analisar as fórmulas, certo? Prestando bastante atenção. Quanto aos termos, é bom sempre decorá-los, certo? Vai ajudar vocês, ok? Então, uma ótima atividade aí. Até a próxima aula.